Boa tarde, minha gente. Bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e estou feliz de estar com vocês nessa tarde, noite já de Portugal e tarde no Brasil. São agora 7 da noite em Lisboa, Portugal, 3 da tarde, hora local de São Paulo. Vamos estar vendo hoje o que é os conceitos básicos de tendência. Vou compartilhar com vocês a minha janela. Espera aí. Ok. Pronto. Ok, vamos ver aqui. Esse é... Ok, tá certo. Então, antes de começar, bem-vindos todos. O meu nome é Carl Brás. Eu sou trader, já faz 16 anos. Sou mexicano, mas de mãe brasileira. Eu sou brasileiro do lado da mãe e alemão do lado do pai. Estou muito contente de estar com vocês nesse webinário de hoje, onde vamos ver tudo o que tem que ver com o sistema de canais. Temos praticado em webinários passados, e essa é uma invitação para todos os que estão participando desse webinário, que possam aproveitar em dois sentidos esses webinários. O primeiro é presenciar ele em vivo, porque isso dá a vantagem para você poder perguntar qualquer coisa que você quiser e a resposta vem em vivo, com o instrutor em vivo, tá? Isso por um lado. E por outro lado, no que é a página da Iron Forex, na seção de educação e também no canal de YouTube de Iron Forex, você pode ver esses webinários guardados. Então, eu invito a gente a ver esses webinários não só uma vez, sim, várias vezes. Não porque você já viu, quer dizer que você já sabe. Um dos grandes retos dos traders, quando eu estou treinando traders em vivo ou online, é passar a informação da apresentação, do caderno, do livro para a mente, para que isso seja parte de você. Porque não podemos falar de bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós somos parte do seu treinamento. Por favor, aproveite esse treinamento onde a recomendação é não faça trading sozinho. Procure participar com outros traders. Essa é uma coisa parecida com community trader ou o que é social trading, não? E aproveite esse treinamento para fazer um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo. Temos o que são os conceitos básicos de tendência. Vamos falar sobre o que são. Primeiro, o primeiro sistema de trading é baseado em price action. Então, aí, conforme o jeito que você vai vendo e conhecendo os 5 tipos de velas, você vai gerando o que é um protocolo de ação e reação para você saber o que fazer em cada caso. Além disso, tem, digamos, o que é o segundo sistema de trading, que é o sistema de canais.
E podemos dizer que o preço sempre se move em canais, só que vai trocando de ângulo e de jeito, e tem 5 grupos diferentes de padrões de preço em canais, que é uma tendência alta, o primeiro grupo, tendência baixa, o segundo grupo, movimento lateral é o terceiro, padrões de reversão, quarto, e padrões de continuidade, quinto. Agora, os melhores territórios para nós colocar posições, isso é uma questão estratégica, porque os mercados não são esse lugar romântico onde nós podemos ganhar dinheiro. Sim, podemos ganhar dinheiro, mas é um campo de guerra, é um lugar hostil. É o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real. É a guerra entre compradores e vendedores, entre touros e ursos. E tem até um dito que diz, por o que fazemos, Deus pode perdoar as pessoas, mas o mercado não. Então, precisa estratégia. Em todos os webinários, eu sugiro, invito, aconselho ler vários livros. Porque o que vemos aqui no webinário não é limitativo. Você pode aprender tudo. Informação e treinamento e conhecimento é poder. Então, eu invito você a ler o livro O Sun Tzu, O Arte da Guerra. É um livro chinês, em todos os idiomas, que fala sobre a importância do território. E aqui, a questão territorial em trading é que os melhores cenários para nós colocar posições são uma tendência alta ou uma tendência baixa. Porque aí você está aproveitando duas forças, a força do price action, mas a força da tendência em geral. Então, como conselho base, em uma tendência à alça, só coloque posições longas. Assim. Em uma tendência baixa, só coloque posições em curto para baixo. E ao começo, sobretudo, no movimento lateral, não faça nada. Porque os movimentos laterais são uma espécie de empate entre compradores e vendedores, e aí as forças estão muito misturadas. Lembre-se que tem dois tipos de volatilidade. Se você gosta de escrever isso, tem o que é a volatilidade lateral, que é a que existe em um canal lateral, e não é boa, não é 50-50, é uma coisa que vai como um sismógrafo, como um eletrocardiograma, onde não estamos tendo lucro e possivelmente é um cenário onde tem mais altas possibilidades para nós ter perdas, tá? E o outro tipo de volatilidade é a volatilidade direcional, que é a que existe em uma tendência alta ou uma tendência baixa. E essa é o tipo de volatilidade que é a maravilha para os traders, é a que nós usamos para fazer dinheiro, tá? Então, estamos vendo, começando com esse apaixonante tema das tendências, e vamos ver os conceitos básicos de tendência. Mas antes disso, vamos falar sobre o aviso de risco, onde sabemos que 85% das pessoas que fazem trading com CFDs, que são Certificate for Deposits, que são os que usamos aqui em Forex para colocar posições, sejam longas ou curtas, se fazem com uma alavancagem, tá? Então, é incrível quanto poder temos nas mãos, porque é um mercado triplo alavancado. O preço tem 5 dígitos depois do ponto, e o PIB é o quarto dígito. E com movimentos do quarto dígito, você pode ganhar ou perder dinheiro. Dependendo também do tamanho da posição, vai ser a diferença que vai ter em pips, point in price, cada movimento de preço.
se colocarmos um microlote de 0,01 movimento estándar de volume, o PIB vai ter um valor de 10 centavos de dólar, geralmente. Um mini lote, que é 0,1 lote estándar, o valor do PIB vem sendo $1, e uma lote estándar, que é 1,00, aí o valor do PIB é de $10. Então, esse é o segundo alavancagem. E o terceiro alavancagem é o que o broker dá para nós, que é uma 100, uma 200, uma 500, uma 1000. Eu aconselho a gente baixar a alavancagem uma 25, uma 30. Então, estamos falando de mercados muito alavancados. E quando estamos falando que nossos produtos são negociados com margem, e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital, sabemos que 85% da gente que não se treina como trader perde dinheiro. E para nós ser parte do outro 15% de gente que faz dinheiro fazendo trading, tem que pagar o preço do treinamento para desenvolver um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo. Quando eu falo que é consistentemente lucrativo, isso não significa que não vamos perder dinheiro algumas vezes através do stop loss ou do paro de perda ou máxima perda, mas que, em geral, a maioria das nossas posições são lucrativas, então temos uma expectativa de trading positiva. Então, para proteger a todos os traders, não fazer suicídio, não, de trading, eu dou o que se chama nos 5 conselhos de proteção e conservação do capital, porque a máxima de trading não é ganhar, é preservá-lo em primeira instância. Então, a preservação tem uma importância muito grande. Então, os conselhos são: pratique em demo, no simulador, tão profissionalmente como um piloto comercial se treina em um simulador de voo. Tem a vantagem que os erros que você cometa não custam dinheiro para você, além que você está fazendo trading em condições do mercado real, seja em vivo ou seja em backtesting. E a conta demo, vamos ter ela toda a vida, porque é a que vai junto com a conta real. E só vamos passar a real quando nós sejamos consistentemente lucrativos em demo. E a melhor das estratégias que nós estejamos em demo, vamos passar a real. Número 1. Número 2. Não só coloque um stop loss, gestione o stop loss até que você possa blindar a posição, que o preço de entrada seja o mesmo que o preço do paro de perda, para que você já não tenha nada que perder e tem tudo que ganhar. Isso faz que a nossa relação RR seja infinita, o risk-reward, porque você já não tem nada que perder. Não? Tem um dito, mesmo no Sun Tzu, que diz que o trader, o guerreiro que tem mais possibilidades de ganhar é aquele que já não tem nada que perder. E você pode proteger o mínimo de lucro também através do stop loss. Isso é algo que pouca gente sabe, não? Que o stop loss não é só para proteger a gente da possível perda, é também o jeito para nós nos proteger, para já ter garantia do mínimo de lucro que nós possamos ter com cada posição, dependendo da leitura que nós vamos tendo do price action. Então, a gente pode perder todo o seu dinheiro quando cai em uma situação de trade out, de margin call, ou que é queimar a conta, que é quando a sua perda é tão grande que é quase igual ao capital que você tem na conta, que é a garantia que você tem de liquidez frente ao broker. Então,
se o broker se dá conta que a perda é muito grande, ele não quer que você deva dinheiro para ele, então ele está facultado para fechar todas as suas posições com perda, e nesse momento você fica com 1 ou 2% do total da sua conta, chegando a essa situação catastrófica onde você queimou a conta, onde a conta se queimou. Isso não deve acontecer, e se você segue esses 5 conselhos que eu tenho dado, então fica muito difícil que você caia numa situação de trade out. E com isso você logra ter maior proteção e maior consistência na operação da sua conta. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A assunção de responsabilidade de toda a informação aqui apresentada é um material estritamente educacional e em nenhum momento é uma recomendação de trade. Finalmente, a responsabilidade de um trade real é exclusiva do trader que fez ela ou que autorizou através de um LPOA, um outro trader ou uma ferramenta de robô fazer as operações na sua conta. Mas a responsabilidade final é de você, porque você é o dono do seu dinheiro, tá? Então, Iron Forest e os traders, os instrutores que estamos aqui facilitando esse material, não temos responsabilidade nenhuma nas posições que eventualmente a gente coloque. E olha, eu estou falando que primeiro vamos em demo, então, por favor, escute esse conselho, porque é muito importante. E o material, a redistribuição do material é estritamente proibida porque tem direito de autor, tá? Então, vamos aqui no que é o índice do webinário, onde vamos ver, vou compartilhar outra apresentação com vocês. Essa é uma apresentação. Espera aí. Vamos. De conceitos básicos de tendência. Vamos lá. Aqui. Conceitos básicos de tendência. Ok, vamos compartilhar essa janela. Ok, fica tudo em branco. Se você pode baixar a claridade da sua janela, fica melhor para enxergar melhor a apresentação. Deixa eu ver se estamos na correta. Ok. Então, tendência é o caminho, é uma direção que está tomando o preço, tá? Nós, quando colocamos uma posição, como nós gostaria que o preço se movesse? Em linha reta, seja para cima ou para baixo, para nós ter lucro. Mas o preço não vai desse jeito. Não funciona. Os mercados não funcionam desse jeito. Então, se movem em zigzags. Mas a tendência vai falando qual é a direção. Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui a janela do MetaTrader. E quando nós vemos um gráfico como esse, estamos falando que tem uma certa combinação de castiçais japoneses, onde cada um deles vai falando quem ganhou uma batalha. Foram os compradores, verde, ou os vendedores, vermelho. Mas a tendência está falando de quem está ganhando a guerra. E para nós é muito importante pôr nossa posição
na direção dos que vão ganhando a guerra. Ok? Então, isso faz que nossa leitura de canais vai fazendo que nosso entendimento, nossa leitura do gráfico, vai ficando cada vez melhor e cada vez mais profissional. Então, tendência é a direção geral do mercado se move em zigue-zagues e o que são os altos e baixos são os que vão falando de qual é o padrão que está levando a cabo o preço. Então, essa direção, vamos ver no próximo exemplo, que é PowerPoint, mas é para nós ficar mais com maior entendimento do funcionamento da tendência e de nós como saber quando a tendência é forte e quando é que ela está ficando fraca, tá? Então, vamos pensar primeiro em um movimento de várias velas verdes e acontece que aparecem 2 velas vermelhas. Então, aqui nós temos um ponto pivote, um pivot, ou, eu diria, uma resistência confirmada. Tem 2 jeitos para nós poder confirmar, nesse caso, uma resistência. O primeiro é aproximando. No momento que, depois de várias velas verdes, eu tenho 2 velas vermelhas de bom tamanho, então isso já fala que esse teto, essa resistência está confirmada. Quer dizer que o preço já não continua em linha reta, agora tem um movimento para baixo. E esse movimento acaba quando eu volto a ter 2 velas verdes. Então, aqui eu já tenho o que é um chão, um suporte confirmado. O outro sistema para nós saber com exatitude quando é que temos um topo ou um fundo confirmado é através do Fibonacci. E vamos ter uma classe especificamente onde vamos falar sobre Fibonacci, onde se o preço, no que é a função de retrocesso do Fibonacci, se o movimento que reverte, que faz o retrocesso, é maior ao 25% do movimento anterior, então esse chão ou essa resistência estão confirmados. Então, aqui é quando nós começamos a ter o que se chamam as 3 características da tendência à alça. Se o preço continua subindo e quebra agora esse topo, então eu vou tomar umas linhas que se chamam linhas de regressão linear, onde eu vou juntando os altos e baixos, tá? Então, qual é a definição de uma tendência à alça? Altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de tetos. Se você gosta de escrever isso, é muito importante. É um sistema de descrição fácil, que vai ajudar a você a saber quando é que a tendência está ainda forte ou quando é que está ficando fraca. No momento que eu tenho já 2 baixos, mais baixos,
eu posso colocar uma linha, vai se converter na linha de tendência. E como o preço sempre se move em canais, então posso colocar também aqui uma linha de retorno. Essas duas linhas, a linha de tendência e a linha de retorno, sempre são paralelas. Por isso é que também temos no que é o MetaTrader uma ferramenta que se chama linhas equidistantes, onde você toma elas aqui e você pode graficar um canal desse jeito. Agora, você tem a vantagem que você pode mover à vontade para que fique do jeito exato. Geralmente, as tendências fortes têm duas características. A primeira é que o ângulo da linha de tendência é de 45 graus. Como sabemos que é de 45 graus? Porque aponta para a esquina superior do gráfico. E número 2 é, enquanto o preço esteja fazendo contato ou supere a linha de retorno, essa tendência ainda é forte. Então, voltando à apresentação do PowerPoint, temos aqui dois topos, dois resistências, um fundo, linha de tendência alça e linha de retorno. Então, isso quer dizer que a tendência tem começado e tem dois jeitos para nós navegar com a tendência. O primeiro é simplesmente aproveitar os movimentos à alça e cada vez que o gráfico faz um kick na linha de tendência, eu compro barato para vender caro. Eu compro barato para vender caro. Ok? O outro jeito é subir na tendência e lembre-se que o protocolo para nós colocar posições tem que seguir vários passos. Então, o primeiro é o passo onde você faz um plano, porque qualquer coisa que nós façamos com objetivo se vai completar mais facilmente se temos um plano. Agora, o plano aqui no trading fica bastante simples, porque só tem duas possibilidades. Ou é um plano alça ou é um plano a baixa. Numa tendência alça, o plano é a alça. Ok? Soa muito lógico, mas agora vem um pouquinho mais difícil. Quando nós entramos na posição, o que você tem agora é qual é a minha zona de validação e qual é a minha zona de invalidação do meu plano. Onde eu vou saber que ainda tem possibilidades de ter um bom resultado e onde eu vou saber que a possibilidade foi para o beleléu, como se diz no Brasil. Todos os grandes investidores,
fazem os grandes investimentos, sempre tem uma saída de emergência para tudo o que nós fazemos. O primeiro que você deve saber é qual é a sua saída de emergência em caso que as coisas não saiam como nós queremos, tá? Então, inicialmente, a zona de validação é tudo o que acontece, todos os castiçais que apareçam por em cima dessa linha. Aqui é zona de validação e aqui é zona de invalidação. Se você tem tido a pergunta de onde colocar o stop loss vai na zona de invalidação, porque a ordem de máxima perda, paro de perda, o que é o stop loss, é a sua saída de emergência. É o que você vai usar para sair da posição em caso que as coisas não vão bem. Agora, a linha de tendência dá para você uma grande vantagem, porque você troca a zona de validação tomando como referente a linha de tendência. Então, tudo o que aconteça aqui dentro do canal está validando a sua posição, enquanto não quebre a linha de tendência. E o outro lado da linha de tendência é a sua zona de invalidação. Então, agora, o que nós vamos fazer é, com cada vela que vai aparecendo, nós vamos ganhando tempo, reduzindo a possibilidade de perda do outro lado da linha de tendência, enquanto não quebre ela, até que eu logre blindar a posição, que é fazer que o preço de compra seja o mesmo, por qual eu coloquei a posição, seja o mesmo que o paro de perda, e eu vou protegendo isso por esse lado daqui. Quando eu já tenho blindado a posição, que já não tem possibilidade de perda, então eu vou protegendo o mínimo de lucro, com o qual você, com suas próprias mãos, tirou o risco do mercado fora. O seu RR, em lugar de ser 1 a 2, é agora infinito, porque você já não tem nada que perder, tudo que ganhar, se você está protegendo o mínimo de lucro, você já fez com suas próprias mãos. Você já garantiu, já garantizou que essa posição vai ser ganhadora. O único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas já é ganhadora. E um bom trader, com boas possibilidades de lucro, é aquele que tem uma boa combinação, onde tem saído com os mínimos de lucro ou com os máximos de lucro. Eu vou mostrar, no momento, qual é o melhor lugar para nós sair numa tendência, ok? Então, por enquanto, o preço vai avançando e quando o preço faz esse kick, posso fechar aqui em cima. Se eu estou só fazendo price action, abro aqui, fecho aqui, abro aqui, fecho aqui, abro aqui, fecho mais em cima. Ainda não tem aí algum sinal de saída. Mas se eu estou fazendo gestão com o que é a navegação completa da tendência, então eu vou aguentando esses altos e baixos, mas eu vou aqui, ok? Esse gráfico continua. Você vê, nós temos o preço, tem a linha de tendência, aproximadamente 45 graus, e o preço está fazendo contato com a linha de retorno. Enquanto temos isso, essa tendência é forte. Eu já disse o que é a definição de uma tendência alça.
altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de topos, de resistências. Agora eu vou dar o que são os 3 conselhos da tendência. O primeiro deles fala que a tendência é sua amiga. Em uma tendência alça, só colocamos posições em longo. Número 2, não vai em contra da tendência. Um aluno meu, ele perguntou: oi, cara, se estamos ganhando dinheiro com todos os movimentos de subida, por que não aproveitar os movimentos para baixo? Fica complicado. E a estratégia em trading é: só coloque posições quando você tem a vantagem no mercado. Não coloque posições quando as condições são em contra as suas. Isso é um princípio básico militar. Então, o mínimo, a proporção mínima é 1 de risco por 2 de lucro. Então, é uma tendência à alça, não vai em contra da tendência. Esse é o segundo conselho. Porque, olha o que passa. Vamos suponer que eu abri uma posição aqui e fechei aqui. Agora, o preço retrocede. E até que eu tenha 2 velas vermelhas que confirmem o topo daqui, ok? Eu coloco a posição. Mas ainda não fica tão fácil porque o broker já cobrou a sua comissão. Então, até que eu chego ao ponto de break-even, é por aqui. E apenas eu estou tendo um pouquinho de lucro, o mercado pode reverter muito agressivo e muito rapidamente em sentido contrário. Então, não faça isso. Não vai em contra da tendência. Então, número 1, the trend is your friend. A tendência é sua amiga. Número 2, não vai em contra da tendência. Número 3, a tendência é eterna. Isso pode continuar. É eterna. Muitos traders têm a tentação de cada vez que o preço quebra, agora ele vai para baixo. Olha, então vamos colocar, porque já reverteu. Não, senhor. Tem um livro que se chama Lembranças de um Trader de Ações, de 1923, escrito por Edwin Lefebvre. Você pode achar o livro na Amazon. Eu acho que tem também em português. Onde ele fala, entre muitos princípios da análise técnica, que uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter. Então, você tem que ter na sua mente que a tendência é eterna até que ela confirma a reversão. E vamos ver o que nós precisamos para que a tendência confirme a reversão. Com isso, eu vou mostrar o que são as 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência. Geralmente, o preço tem um ponto, o mercado faz uma violinada. Isso vai muito para cima e muito rápido, mas o volume de operação vai diminuindo.
e geralmente faz castiçais com sombras muito compridas. Então, se você vê algo similar a isso, é um dó de lápida, esse é o melhor momento para nós sair, ok? Sinal de entrada aqui com essas velas verdes. O sinal de saída seria um castiçal como esse daqui, ok? A violinada é o melhor momento para sair. Nós não podemos saber se esse é efetivamente o melhor momento para sair. Isso é o que vai dizer o mercado depois, ok? Pode seguir subindo, pode. Mas se você vê uma violinada muito agressiva, é o último intento dos compradores de mover o preço até lá em cima para depois começar a retroceder. Agora, tem um segundo momento, que é quando o preço volta, faz contato com a linha de tendência, mas depois faz isso. Isso se chama um falho da oscilação. E por que é que isso é um falho da oscilação? Porque já não está tendo um alto mais alto. Agora é um alto mais baixo. Então, 50% da sua definição de tendência alta se quebrou. Então, aqui, isso vem sendo o segundo melhor momento para eu sair, porque já estou vendo que o barco está a ponto de fundir, de ir para baixo. Essa é a segunda fase. Primeira fase, violinada. Segunda fase, o falho da oscilação. Agora, geralmente, isso é algo que se repete uma e outra vez. Uma vez que você tem o falho da oscilação, o preço geralmente quebra a linha de tendência. Agora, se nós temos sido um trader disciplinado, que tem movido manualmente, porque também tem o trailing stop, mas o trailing stop, ele se vai movendo conforme uma distância em pips que você determina para ele se mover e facilmente entra no canal e pode limitar a vida da sua posição. Então, eu aconselho mover o stop loss manualmente do outro lado da linha de tendência alta. Você blinda a posição e você vai protegendo o mínimo de lucro. Então, se você não saiu na violinada, nem tampouco no falho da oscilação, aqui a posição fecha em automático. Porque quebrou a linha de tendência e ali vai o seu stop loss, e então sai. Mas tem que mover ele. Porque senão, esse é o jeito no qual você evita o seguinte cenário que acontece muito frequente. Tem traders que falam: oi, Carlos, eu vou ganhando $20 numa posição. Mas isso dá para mais. Eu pus o stop loss em menos 100. Estou deixando ele lá embaixo, porque não quero que acurte a vida da minha posição. No dia seguinte, ele fala: oi, cara, eu perdi $100. Isso não é porque o mercado seja ruim, ou porque tenha algo pessoal contra a sua. É porque você não se protegeu. O stop loss limita o seu grau de exposição ao mercado. É um escudo. É uma coisa que não tem nas apostas ou essas opções binárias. Porque nesses cenários,
o seu grau de exposição é ao 100%. Aqui não. Aqui você vai protegendo a sua posição até que você pode blindar a posição em zero. E olha, sair em zero não é nada ruim, porque você não perdeu. De 20 posições, você pode sair em 19 em zero. Mas na número 20, você ganhou $500. Isso faz que a sua expectativa de trade por posição seja de $25, o qual faz que você seja um trader consistentemente lucrativo. Então, essa estratégia funciona. Agora, se o preço tem quebrado a linha de tendência, ainda não temos confirmação de reversão, porque ainda nós seguimos tendo baixos mais altos. No momento que eu tenho um chão, um suporte, um fundo, e agora o preço quebra essa linha, então eu já tenho um baixo mais baixo. E aí, se quebrou totalmente a definição de tendência alça, e coisa engraçada, agora começamos a ter a definição de uma tendência à baixa, onde estamos tendo altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de chãos, de fundos, de suportes. É uma proto-linha de tendência baixista com já as características de uma tendência baixa. O jeito, a anatomia de um trade-out acontece quando eu tenho colocado posições à alça. Eu posso sair aqui, posso sair aqui, posso sair automático, mas essa é minha última chamada. Aí, quando acontece a confirmação da reversão, já não deve ter nenhuma posição à alça e é o sinal para nós colocar posições em curto para baixo. O que acontece com a gente que coloca a posição aqui e não se dá conta que chega um momento em que suas posições à alça estão já dentro de uma tendência baixa. Baixa muito, então se você, mais se essa pessoa não usa stop loss, tem o incremento da perda muito forte, recupera um pouquinho, perda mais forte, recupera um pouquinho, trade out, margin call. O único jeito para, quando temos uma perda tão grande, de evitar o trade out é pondo mais dinheiro na conta, para que o nível de margem aumente. Na minha experiência, quando nós temos uma perda forte demais, é que você acaba perdendo o dinheiro original, mas o dinheiro que você pôs depois. Então, não faça isso. Procure não ter perdas. O jeito para não ter perdas é usando o stop loss e não colocando muitas posições. Então, temos quais são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital? Pratique o demo. Gestione o stop loss. Baixe o alavancagem, máximo 1 a 25, 1 a 30. Não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, que é uma aproximação conservadora, inteligente. E o 5º conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque facilmente, sobretudo ao começo, você pode perder controle das suas posições, tá? Então, aqui temos uma tendência alça e vamos ver como, quando
nós temos o webinário que tem que ver com os padrões de reversão. Aqui é quando aparece o oco, que é o ombro, cabeça, ombro, que eu sou dos traders que falam que sempre aparece o oco em toda a reversão, só que às vezes o oco é muito evidente, muito claro, e tem outras vezes que o oco está mais escondido. Mas ele está aí. Não? Um pouquinho forçado, mas é fácil distingui-lo. Tá? Então, isso é uma tendência alça. Tem a outra, que é a tendência à baixa, e também pode passar por um processo de reversão igual a esse, mas ao revés. Então, com posições, tendências à alça, só coloque posições longas. Vamos agora a o que é a tendência à baixa. Onde o sinal de entrada são agora os castiçais vermelhos. Então, o preço alcança um fundo, o qual é confirmado com dois castiçais verdes em sentido contrário, ou com um Fibonacci maior a 25%. O gráfico avança e então nós temos a definição de uma tendência à baixa, que são baixos mais altos mais baixos, baixos mais baixos e quebramento contínuo de fundos, de chãos. Nesse momento, eu já posso colocar uma linha de tendência baixa e uma linha de retorno. Enquanto o preço tenha contato com a linha de retorno, então estamos tendo uma tendência forte, mas se é de 45 graus, que está apontando ao ângulo inferior do gráfico. É muito importante ver a diferença enquanto há uma tendência alta, porque aqui a linha de tendência baixa é a de cima e a linha de retorno é a de embaixo. Quando nós colocamos uma posição em curto, o stop loss vai em cima, não vai embaixo. Muitos dos meus alunos tratam de colocar uma posição em curto e depois me falam: oi, cara, eu não posso colocar uma posição, eu não posso colocar o stop loss, não dá. É que você está colocando ele embaixo, tem que colocar ele na cima. Na cima. Porque aqui vem o mesmo protocolo. Primeiro, eu tenho um plano baixista. Porque eu tenho visto que o comportamento é para baixo, então eu vou em curto. Zona de validação, tudo o que acontece aqui para baixo, se o preço vai na cima, então entraria no que é a minha zona de validação e lembre-se que o stop loss para o de perda vai sempre no que é a zona de invalidação. Trocamos a zona de invalidação por em cima da linha de tendência e isso dá para nós a possibilidade e capacidade de mover o stop loss até blindar a posição e depois proteger o mínimo de lucro aqui do outro lado da linha de tendência. A posição vai assim. Temos tendência forte, porque o ângulo é 45 graus,
e o preço tem feito contato com a linha de retorno todo o tempo, pode superá-la. E aqui é onde agora nós podemos ter o que são as 4 faces de fraqueza e confirmação de reversão. O primeiro é a violinada. E as violinadas, em uma posição, em um mercado que vai para baixo, são muito fortes. São uma coisa assim, olha, vai para baixo e depois vai assim. Então, é muito mais agressivo o movimento para baixo, numa tendência baixa. E esse é o melhor ponto para nós sair da posição. Eu posso entrar aqui na cima e eu saio no ponto mais baixo. Aqui eu vendo caro primeiro para recomprar barato. Vendo caro para recomprar barato. Então, o melhor ponto para sair é a violinada. A violinada sempre vai ser a cabeça do ombro. E o ombro direito vai ser sempre o falho da oscilação. Então, aqui, podemos ter o que? O falho da oscilação. O preço quebra a linha de tendência. E aí, ao quebrar uma resistência, um teto, um topo, então já confirma a reversão, também com o oco invertido. Oco invertido, que é o ombro, cabeça, ombro, para reverter agora, em sentido contrário. Tá? Então, com isso, nós temos visto conceitos básicos de tendência, o que é a definição de tendência alça, altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de topos. Tendência baixa são altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de fundos ou de chão. Em tendências alça, só colocamos posições em alça, em longas. Em tendências abaixo, só colocamos posições em curto. E em mercados laterais, procuramos não fazer nada. Essa é a estratégia geral. Bom, minha gente, estamos chegando ao final desse webinário, especialmente feito, principalmente para a gente de Portugal, pelo horário, onde estamos fazendo ele às 7 da noite, agora são quase às 8 da noite de Lisboa, Portugal, são quase às 4 da tarde do Brasil. O dia depois da manhã, vamos ter esse mesmo webinário, escrito e falado de um jeito um pouco diferente, com mais elementos, especialmente para o mercado brasileiro, que vai ser às 7 da noite de São Paulo, que são às 11 da noite de Lisboa, Portugal. Vamos estar falando sobre os conceitos básicos de tendência, para que todo esse conhecimento fique muito bem guardado na sua mente e que seja para você muito mais fácil reconhecer uma tendência à alça ou à baixa e poder aproveitar. Eu mando muita saudade para toda a gente de fala portuguesa nessa bela noite. Mando muitos saúdos a cada uma das suas belas cidades, em cada um desses belos países, e vemos o dia depois da manhã e na próxima semana. Ok? Até logo, minha gente. Tchau, tchau.